Oi, tudo bem? Eu tô aqui gravando esse vídeo e acho que se você clicou nele, você já tá sabendo, pra falar se a gente, quando população brasileira, tá comendo segundo os padrões que a ciência recomenda e considerando os compostos bioativos. E aproveitar essa deixa pra falar um pouquinho sobre a realidade e os potenciais da nossa alimentação nesse cenário de saúde. Mas nossa, onde estão os meus modos? A gente realmente nem se conhece ainda. Prazer, eu me chamo Carolina Teixeira, mas pode me chamar de Carol. E atualmente eu tô no meu segundo ano de nutrição na USP. E esse vídeo que você tá vendo é o trabalho final de uma disciplina que eu quis fazer. Agora, devidamente apresentada, e sem mais delongas, bora refletir juntos sobre a nossa alimentação? Tá, mas primeiro vamos dar aquela breve contextualizada para deixar todo mundo no mesmo pé. Começando pelo talvez elefante no meio da sala. O que são os compostos bioativos? Se a gente for pelo nome, a gente já entende que são compostos que têm alguma atividade biológica, correto? E pelo contexto do podcast, dá pra imaginar que eles estão nos alimentos. E é basicamente isso. Eles são compostos que estão presentes nos alimentos, sendo que a maioria não faz parte daquele grupo dos nutrientes que a gente tanto fala, sabe? Tipo proteína e lipídios. Eles não estão considerados indispensáveis assim na alimentação, no sentido de que se você não comer o nutriente essencial, você vai ter alguma deficiência ou doença. Mas eles têm benefícios fisiológicos ou metabólicos com consumo frequente e suficiente, e eles são capazes de prevenir danos e promover saúde no nosso corpo. Por exemplo, com efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, reduzindo danos dos radicais livres e até podendo ter efeitos sobre o colesterol ou glicemia. E se você acha que não conhece eles, decide dar uma notícia. Talvez você já até tenha ouvido falar de alguns, como as gorduras boas ou ômega 3 em peixes mais gordurosos, o beta-caroteno, que é o pigmento laranja da cenoura e do mamão, as antocianinas, que dão as cores roxa e vermelha na açaí, na cereal e no morango, e a beta-glucana na aveia. E se você reparou algo nessa listinha que eu dei, pode perceber que a grande maioria desses compostos está nos alimentos de origem vegetal. Agora, a gente já viu a importância deles e que eles podem ajudar muita gente. Porque ainda que eles não sejam considerados essenciais na dieta, no sentido de deficiências nutricionais, eles brilham quando a gente fala de melhorar a saúde e reduzir risco de doenças crônicas. Mas será que a dieta brasileira está contemplando adequadamente esses compostos? Bora analisar alguns dados para construir uma resposta juntos? Pão francês, manteiga, café com leite, talvez um ovo pro café da manhã, e pro almoço pro jantar, arroz e feijão, um bife ou filé de frango e uma saladinha de alface e tomate, talvez. Esse é um típico dia de muitos brasileiros, e ainda que os seus e os meus dias não sejam exatamente assim, a gente costuma manter a alimentação nesses eixos padrão. Mas o que é que os dados nacionais dizem? O Viditel, que é a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, se referindo ao Guia Alimentar da População Brasileira, publicado em 2014, nossa grande referência quanto à alimentação saudável considerando nossa cultura alimentar, disse que, abre aspas, o consumo alimentar saudável é amplamente reconhecido como um fator de proteção à saúde. Tal benefício é proveniente da maior ingestão de vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos associada a uma baixa densidade energética. Fecha aspas. Ou seja, alta densidade nutricional e de compostos bioativos e baixa densidade energética. E perceba que os ultraprocessados em geral estão no extremo oposto. São alimentos hiperpalatáveis, ricos em gordura saturada, sódio e açúcar adicionado, baixos em vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos e com alta densidade energética. E a gente pode ir além. Essas substâncias que as organizações de saúde do mundo inteiro falam para a gente ingerir estão principalmente em alimentos de origem vegetal. E o meu ponto com isso não é a gente virar vegetariano, não, mas a gente refletir que a gente precisa com urgência aumentar o nosso consumo de frutas e hortaliças. E por quê? Porque o brasileiro e o mundo em geral está comendo pouco disso, e consequentemente comendo menos compostos bioativos do que poderia. E que esse estudo que eu comentei da Vigitel viu na população brasileira. Entre 2008 e 2018, o consumo de frutas e hortaliças, segundo recomendado de 5 ou mais porções por parte dos adultos, aumentou. Mas até 2023 reduziu de novo e ficou em 21,4%. Ou seja, apenas 1 em cada 5 pessoas come essa quantidade de 5 ou mais porções. E esse valor aí não é aleatório, não. É a recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Recomenda o consumo de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças diariamente, o que é cerca de 5 porções com 80 gramas por porção. Então, a maioria dos adultos brasileiros está consumindo menos do que o mínimo recomendado. Quem consegue o pelo menos da Organização Mundial de Saúde é uma única em cada 5 pessoas. Ok, aquele cardápio que eu falei no início do vídeo é mais para ilustrar, mas se a gente for tomar aquilo como exemplo de fruta e hortaliça, só tem alface e tomate, e a taxa de fibras e compostos bioativos acaba bem baixa. Ainda que feijão dê uma ajudada e café também nessa questão de compostos bioativos. E além disso, esse estudo viu o consumo de feijão em 5 ou mais dias da semana, indicando uma das nossas bases tradicionais na alimentação, que estava em 66,8% em 2007, caiu para 58,6% em 2023. Também viu o ponto positivo de que reduziu a porcentagem de pessoas que consumiam refrigerante em 5 ou mais dias da semana. Mas mesmo com isso, o consumo de 5 ou mais grupos de alimentos ultraprocessados só no dia anterior à coleta dos dados se manteve estável durante todo o período que eles coletaram suas informações, desde 2018 a 2023, mas uma porcentagem de por volta de 18%. Assim, podia ser pior? Podia, né? Podia aumentar. Mas também podia ser melhor e reduzir. E a gente não tá falando de um ultraprocessado, mas 5 grupos. Então, quase a mesma quantidade da população que consome o recomendado de frutas e hortaliças diariamente consumiu 5 ou mais grupos de ultraprocessados no dia anterior. Então, temos essa comparação de 5 ou mais porções do pelo menos recomendado de frutas e hortaliças versus os 5 ou mais ultraprocessados, que a recomendação é evitar, procurar comer o mínimo, que é zero nesse caso. Tá entendendo como é preocupante? Nesse período, o Vigitel também viu que aumentaram os adultos com excesso de peso, sendo a classificação do IMC, indo da casa dos 40% para dos 60%. Ou seja, a maioria dos adultos está com esse fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis. E essa é uma questão de extrema gravidade para a saúde pública. O Brasil tem muito potencial, e a gente tem uma biodiversidade tremenda e rica em compostos bioativos que poderia ser muito mais aproveitada. Mas o risco que temos é essa monotonia e padronização alimentar que acontece muito pela predominância dos alimentos ultraprocessados na dieta, mas também quando a gente não busca variar os alimentos.
A base que a gente tem no Brasil é boa e talvez até seja um privilégio nosso, porque é o que nos mantém mais próximos de uma alimentação saudável, e ela deve ser mantida. Mas falta quantidade e diversidade, principalmente na forma de frutas e vegetais, e disso a gente acaba muitas vezes comendo menos do que a ciência recomenda, o que é um verdadeiro paradoxo analisando a nossa biodiversidade gigante e rica em compostos bioativos. Analisando a pesquisa de orçamentos familiares, as POFs, no que diz respeito à compra dos alimentos para domicílio, a gente observa alguns dados similares do Vegetel e também alguns outros. Teve redução da compra de alimentos in natura e minimamente heavy. Dentro desse grupo, teve redução de arroz e feijão, indicadores da nossa base tradicional e de frutas e hortaliças, que são grandes fornecedores de compostos bioativos? Teve também. E somado a isso, a gente tem visto um aumento da compra de alimentos ultraprocessados ao longo desses estudos, associados como a gente já viu aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. E vale ressaltar que esse estudo não inclui comer fora em fast food, por exemplo, onde a gente acaba vendo bem forte a presença dos ultraprocessados. Então, essa é a má notícia. A boa notícia, por outro lado, é que entre 2009 e 2018, a gente viu que esse aumento dos ultraprocessados na compra do domicílio não foi tão grande como entre 2002 e 2009, o que pode indicar uma maior implementação de políticas públicas e uma maior conscientização da população a respeito da importância de uma alimentação baseada em alimentos in natura, minimamente processados, preparações culinárias e de se evitar ultraprocessados, conforme as recomendações do Guia Alimentar da População Brasileira. Além de trazer esses dados de todo o país, essa pesquisa de orçamentos familiares trouxe também alguns outros cenários em que foram observados diferenças nessa questão do consumo de diferentes grupos de classificação nova, né? Que é esse grau de processamento, basicamente. E a partir disso, se pode concluir alguns grupos que preservam melhor essa alimentação tradicional e outros que acabam tendo maior consumo de ultraprocessados por diversos motivos. Eles viram que a compra de alimentos in natura, minimamente processados, ingredientes culinários foi maior nas regiões norte e nordeste, no meio rural e em famílias de menor renda, ultrapassando 75% da disponibilidade domiciliar de alimentos. Então, esses são fatores que acabam protegendo esse padrão alimentar mais saudável. E ainda que esses alimentos ainda predominem nas regiões sul, sudeste e em famílias de maior renda em razão da base brasileira forte, os ultraprocessados representam mais de 20% das calorias adquiridas por esses domicílios. Nessa questão das diferentes classes de rendimentos também, a pesquisa registrou que conforme aumentava a renda das famílias, teve redução da porcentagem do orçamento destinado à compra de cereais e leguminosas e aumento para a compra de frutas e hortaliças. A gente observa que as famílias de maior renda têm maior acesso, pelo menos para a compra desses alimentos que a gente viu a recomendação da OMS. Ainda que tenha tido redução da compra de frutas e hortaliças no Brasil, em geral, e mesmo que a compra de ultraprocessados também seja maior nessa parcela. Ok, chegamos longe, né? Vamos organizar umas coisas? Primeiro, vamos pensar um pouquinho quais os principais desafios da realidade brasileira atual. A gente pode pontuar o crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados, ainda que nós ainda tenhamos como ponto forte em relação a muitos países nosso padrão mais tradicional, com a nossa cultura alimentar muito baseada em preparações culinárias e alimentos in natura ou minimamente processados. A gente também pode pontuar a relativa monotonia alimentar brasileira, naquele paradoxo com a nossa biodiversidade rica em bioativos que a gente acaba não consumindo, e a desigualdade de acesso à alimentação saudável e a porcentagem diferencial do orçamento das famílias de diferentes rendas podem destinar para a compra de frutas e hortaliças, que usam compostos bioativos, ainda que a baixa renda também seja um fator de proteção para uma alimentação mais saudável no sentido de processamento. E agora, com essa síntese das principais fraquezas e pontos fortes que a gente viu nesses últimos minutos, o que a gente pode fazer na prática para mudar isso? Começando no plano individual, de cada brasileiro. A gente viu que um ponto importante é a redução dos ultraprocessados, em geral com alta densidade energética e baixa densidade nutricional. Então, na prática, isso pode ser substituir, às vezes, o refrigerante por suco natural ou água, dá até para fazer uma água saborizada. Também dá para trocar salsicha, linguiça, peito de peru por peixe, frango, carne vermelha, ovos, ou até o clássico arroz com feijão, alguma combinação desse tipo de cereal e leguminosa, como quinoa lentilha, por exemplo. Inclusive, se você estiver buscando uma maior praticidade, é possível optar pelo ovo ou por opções enlatadas de atum, sardinha, feijão ou até edamame congelado. E claro, buscar reduzir o consumo de fast foods e privilegiar preparações culinárias. Desenvolver esse hábito e a habilidade de cozinhar em casa. Você pode até tentar aprender alguma receita que é tradição da sua família. Lembrando que toda melhoria é uma melhoria, não precisa ser perfeito para ter um benefício para a saúde, né? E então nisso também está o aumento do consumo de frutas e hortaliças, buscando pelo menos aquelas 5 porções diárias. Mas, de novo, o processo até o pelo menos é gradual, para a gente conseguir realmente manter esses novos hábitos. Aqueles 80 gramas de porção não é um absurdo de comida, mas se você não tem tanta afinidade por esse reino das plantas aí, você pode, deve conseguir gradualmente seu caminho até esses pelo menos 400. Então, voltando naquele exemplo de cardápio que eu falei lá no início do vídeo, no café da manhã daria para você colocar uma frutinha que você goste, e já vai estar aumentando a carga de compostos bioativos para além do café com a cafeína, melanoidinas e ácido clorogênico. O caqui e a maçã, por exemplo, tem compostos fenólicos e pectina, a banana tem aminas biogênicas, o mamão tem beta-caroteno e licopeno, e aqui eu tô colocando só algumas, e essas não tem nenhuma hierarquia, mas simplesmente porque são as mais comuns. Mas se você quiser comer um açaí, uma carambola, uma pinha de manhã, vai lá que é ótimo também. Aí no almoço, no jantar, pegue pelo menos uma porção de legumes e tenta progredir até preencher metade do seu prato com vegetais que goste. Ou pelo menos o que tenha menos aversão, tá? Mas se ajude nessa, vamos lá. Se você quiser preencher essa metade de prato com umas, 2 ou 3 porções de hortaliças diferentes também, vai lá. Eu tô torcendo e tô amando essa diversidade. E é assim que a gente consegue compor um prato com uma gama legal de compostos bioativos. O brócolis e a couve tem glucosinolatos, o tomate e a cenoura tem carotenoides, o espinafre e agrião tem luteína e zeaxantina. E aproveita para adicionar ervas e especiarias também, como cúrcuma, cravo, pimenta, tomilho, louro e alho e cebola para dar sabor, que eles também vão fornecer compostos bem legais. Se você fizer um lanche no meio da tarde, uma ceia após jantar, você pode incluir frutas aí também. Ou como sobremesa após o almoço ou jantar também. Mas aí se você me chegar falando, ah, Carol, mas eu já faço tudo isso. Eu evito ter processados e estou comendo bastante vegetais. O que eu mais posso fazer para melhorar? Primeiro, meus parabéns e fico feliz por você estar nesse estágio. Eu te aconselharia, em primeiríssimo lugar, a passar em profissionais de saúde para que eles possam fazer aquela análise legal e análise física e bioquímica. Ver sua história familiar de doenças, complicações, sua fase de vida, contexto e hábitos.
E se isso não tiver nesse estágio também, você acha importante evidenciar que esse vídeo é apenas para divulgar ciência de forma acessível. E não tem como substituir um profissional, porque não tem informação nenhuma sobre você, a não sei sua idade, gênero, condição socioeconômica, região, rotina, peso, altura, absolutamente nada. Mas a dica que eu posso te dar aqui, além de buscar esse acompanhamento, seria de você buscar várias hortaliças e frutas que você come tanto ao longo do dia quanto ao longo da semana, pra gente poder aproveitar nossa biodiversidade riquíssima em compostos bioativos, hein? Dá uma chance no mercado para aquele vegetal que você geralmente só passa o olho e não coloca um carrinho, que tal, hein? Mas agora vamos tocar num ponto de medidas no âmbito nacional para melhorar a situação? Para lidar com as desigualdades, transição nutricional, os ultraprocessados e baixo consumo de frutas, legumes e verduras, nós já temos políticas públicas como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e busca justamente fortalecer a agricultura familiar. E também tem iniciativas para reduzir os ultraprocessados nas escolas públicas. Então, esses têm um enfoque maior nas escolas. Mas também tem o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que faz a compra direta com pequenos produtores para poder distribuir para pessoas em segurança alimentar. Então, atingindo famílias de baixa renda. Além do próprio Guia Alimentar Brasileiro, que a gente viu dar orientações muito importantes, e também a famosa retolagem frontal ou lupinha, que aumenta a conscientização das pessoas quanto à ponta de atenção dos produtos como gordura e açúcar adicionado. Existem muitas outras iniciativas também. Isso é o Brasil reconhecendo a importância de proteger a alimentação que nos protege. E para finalizar, respondendo de forma clara e objetiva essa pergunta que guiou o podcast, não. A alimentação brasileira atualmente não consome o que a ciência recomenda no quesito de substâncias bioativas. Mas a gente tem um potencial muito bom. Tanto pelo nosso padrão mais tradicional e protetor, que ainda que os ultraprocessados estejam crescendo, a gente continua com uma base boa e temos que defender ela, tanto pelo potencial dos compostos bioativos da nossa biodiversidade nas diferentes regiões do Brasil. Então é isso. Espero que esse podcast tenha trazido à luz alguns temas e que tenha trazido ciência de forma acessível. E que você tenha refletido junto comigo sobre essas questões no cenário nacional e na sua própria alimentação. E aí, bora compartilhar ciência e saúde? Te desafio a fazer alguns pontos de melhoria que a gente conversou aqui, hein? Falou, que Deus te abençoe.